19. Quero saudar você que está de forma online, aí através do Facebook, também através do YouTube, com a graça, a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e nós estamos localizados na Rua Paraty, número 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Você pode estar conosco, terça-feira, 19 horas, o nosso culto de oração, quinta-feira, 19 horas, louvor, adoração e ministração da palavra, e domingo, 9 horas da manhã, nós estamos aqui também com louvor, adoração, ministração da palavra do Senhor. Você é o nosso convidado, venha estar conosco, venha fazer parte dessa família. Costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui em Mangaratiba, é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito tremendo: promessas versus obediência. Promessas versus obediência. Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por poder estar na tua casa nessa noite, te agradecemos por sermos teus filhos, chamados por ti com santa vocação, te agradecemos porque o Senhor nos trata com todo carinho, o Senhor nos leva a pastos verdejantes e água de descanso. Te agradecemos porque o Senhor vai adiante de nós, cuidando de cada momento da nossa vida. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra penetre o coração de cada um e flua e faça os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. O cumprimento das promessas acontece na vida daqueles que são obedientes. O abecedário de Deus não começa com ABCD, ele começa com OBDC. Então, você é obediente, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. As pessoas acham que é só andar de moda, na moda, vamos embora, e as promessas não é assim. Você tem que ter sua fé, tem que crer, ter fé, e também ser uma pessoa obediente. Deus sempre vai nos instruir qual o caminho que nos leva à promessa. Você não vai andar de forma aleatória. O Senhor, ele vai sempre te instruir qual o caminho que vai te levar às promessas. Salmo 25, versículo 12 e 13. Salmo 25, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você está querendo fazer algo, o teu coração está dizendo assim: vai por ali. Apresenta ao Senhor as tuas petições, apresenta ao Senhor os teus sonhos, apresenta ao Senhor o que você quer fazer, e aguarde, porque Ele vai te instruir. E se por acaso a instrução dele não for a que você está querendo fazer, não reclame. Tenha sempre no seu coração que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nem sempre, eu ouso dizer que quase nunca será igual à sua. Raramente será igual à sua, porque o coração do homem é enganoso. E a palavra do Senhor diz assim: o que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã você vai entender. Então, o versículo aí diz o quê? Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Versículo 13: na prosperidade repousará a sua alma,
e a sua descendência herdará a terra. A palavra do Senhor diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o Senhor vai sempre nos... Bom, a começar, a promessa dele no início desse ano foi de que ele vai adiante de nós, né? No Salmo 25, ainda no Salmo 25, versículo 8 e 9, diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Aí você pode dizer: mas não entendi. Como não entendeu? A palavra de Deus diz o que para você? Outrora nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então nós éramos o quê? Pecadores. Hoje nós estamos na casa do Senhor, nós pregamos a palavra, outros são evangelistas, outros são presbíteros, outros são diáconos, outros são obreiros na casa do Senhor, outros estão firmes ali na casa do Senhor, ouvindo a palavra dia após dia, mas outrora estávamos mortos em delitos e pecados. E aí ele vai lá, ele nos resgata e nos traz do império das trevas, ele nos resgata do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então, nós precisamos entender isso na nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. E aí ele continua aí: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, ele guia, ele orienta, ele ensina. Você só tem que estar obediente à voz do Senhor, obediente ao que o Senhor tem para a tua vida, porque Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te ensinar, Ele vai adiante de ti, te orientando os caminhos que você deve andar. Lá no versículo 23 de Salmo 37, versículo 23, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se você é obediente, você está andando de acordo com os ensinamentos do Senhor, ouviu a voz do Senhor, Ele se compraz das tuas atitudes. Ele fica feliz com as tuas atitudes, Ele se agrada com as tuas atitudes. E aí, como uma forma de retribuição, ainda que não seja nem necessário isso, porque se andamos no caminho do Senhor, estamos no caminho certo. Ele faz o quê? Ele firma os nossos passos. O Senhor firma os passos do homem bom. A obediência, ela constrói um legado. A obediência de Abraão alcançou várias gerações, né? E a obediência, ela constrói um legado. Qual legado você está deixando para a sua geração? Por que eu falo isso? Amanhã você vai ser lembrado. Como que você vai ser lembrado? Meu pai era um homem temente a Deus. Meu pai era um homem de oração. Meu pai era um homem de fé. Meu pai cria. Olha, as situações estavam lá, mas ele estava sempre ali crendo. Ele sabia que Deus era com ele. Então, é um legado que você deixa. Ou vamos dizer assim: meu pai chutava mesmo, metia o pé na jaca mesmo, chutava o balde, não é assim que a turma fala aí fora? Então, não. Nós temos que deixar sempre um bom legado para as nossas gerações, para os nossos filhos, e aí os filhos vão passar para os netos e vai por aí afora. Você vai sempre ser lembrado por boas atitudes. A obediência de Abraão alcançou várias gerações. Quer ver? Vamos lá, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Versículo 18. Diz assim: Abraão foi chamado por Deus, né, para sair da sua terra, da sua parentela. E aí no versículo 18 diz assim: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes
a minha voz. Então, o Senhor chama Abraão. Abraão é obediente. Ele sai da sua terra, da sua parentela. Abraão, no momento que é chamado a dar seu filho em sacrifício, ele obedece a Deus. Ele é obediente. E aí no versículo 18 diz: nela serão benditas todas as nações da terra. Versículo 17 diz assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. E tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Abraão nos deixa um legado de quê? De obediência. Obediência. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, o chamado que Deus faz a Abraão e a promessa que Deus faz a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, ainda era Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então o Senhor faz um chamado a ele é obediente e ele nos deixa esse legado de obediência. Ele sai da terra e vai. Ele não pediu bússola, ele não pediu mapa, ele não consultou o Waze, ele não consultou o Maps, não consultou nada disso. Ele simplesmente ouviu a voz do Senhor. Ele obedeceu a voz do Senhor. E ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, foi para uma terra que o Senhor mostrou, e ele se tornou próspero. E nós vimos que o Senhor diz o que para ele? Olha, porque você me obedeceu, eu vou abençoar a você e a tua geração. A obediência dos filhos de Deus alcança várias gerações. A sua obediência alcançará sua posteridade. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz assim: o 19 diz assim: respondeu-lhe José: não demais, acaso estou eu em lugar de Deus? E agora se faz visto a seus irmãos, E aí no versículo 20 diz assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim. Pegaram José, jogaram lá no poço, para se livrar de José, Então jogaram ele lá, acharam que estavam fazendo mal. Aí ele fala: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que eu se conserve muita gente em vida. Então José entendeu que aquele momento que ele passou foi um momento que Deus estava preparando para o futuro. Estava preparando ele para o futuro. José foi obediente ao Senhor. Ele não se deixou contaminar pelo ódio, pela raiva, pelo rancor que pudesse sentir de seus irmãos. Pelo contrário, ele entendeu o plano de Deus para a sua vida. E eu sempre uso Jeremias 29:11, quando o Senhor diz: eu é que sei que plano tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano de paz e não de mal, um plano de bênçãos, um plano para nós que somos obedientes à palavra dele. Não deixe se contaminar por esse mundo, Também não se deixou contaminar pelo mundo quando foi assediado pela mulher de Potifar. Ele poderia pensar: agora eu já estou frito mesmo,
já fui vendido, já estou largado, eu agora vou investir nesse assunto aqui, nessa situação, e aqui agora eu vou ter tranquilidade. Não, pelo contrário, ele não se deixou contaminar, e por isso também ele foi honrado. Honrado, pastor, foi preso? Sim, foi preso. Lá na prisão ele se tornou um líder, e depois ele se tornou o quê? Governador do Egito, abaixo de Faraó José. Então, quando ele tem encontro com os irmãos, ele não tem raiva, ele entende aquela situação. Por vezes você está passando por uma situação e está se reclamando, então você não está entendendo, mas o Senhor mesmo diz: o que faço hoje você não entende, mas na frente você vai entender. Gênesis 45, versículos 5 e 7. Gênesis 45, versículo 5 ao versículo 7, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele entendeu que aquilo tudo tinha um plano de Deus. Deus enviou ele na frente, porque agora, com tudo aquilo que estava acontecendo, ele estava ali justamente para cuidar. Aí o versículo 6 diz assim: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele ali, agora ele vai, orienta seus irmãos, ele traz provisão para a casa de seu pai e para toda a terra do Egito. Ele entendeu o plano de Deus na vida dele, por tudo aquilo que ele passou. Ele esqueceu, como nós sempre falamos, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não quero saber o que ficou para trás, eu estou entendendo daqui para frente, o que Deus preparou para mim, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, já estamos aí caminhando para a conclusão da nossa mensagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: é quando você deixa um legado, né? Quando você deixa uma história, quando você passa para a tua geração coisas boas, né? Está aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Ele fala: ó, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, na avó de Timóteo, Loide, em tua mãe, Eunice, estou certo de que também em ti. Então, é uma fé sem fingimento, Timóteo. Essa mesma fé que habitou lá na tua avó Loide e habitou na tua mãe Eunice, eu tenho certeza também que habita em você. Por quê? É uma história. Timóteo tinha como exemplo sua avó, tinha como exemplo sua mãe. Qual o exemplo que você está deixando para a sua posteridade? Qual o exemplo? O que a tua posteridade vai falar de você? Como vão se referir a você quando aqui já não estiver? Porque pela frente, né? Todo mundo está rindo, homem bom, está morrendo de raiva, homem bom. E depois, quando você não estiver aqui, será que vai continuar? Eu espero que sim. Eu espero que seja um bom exemplo. Entendemos que a fé que agrada a Deus não é apenas uma fé declarada com palavras, mas sim demonstrada com atitudes de obediência. Obedecer nem sempre é fácil, e nós sabemos disso. Tem um louvor do Sérgio Lopes que diz assim: eu luto contra a minha própria alma, contra a natureza humana que há em mim. E nós sabemos que a nossa carne para nada presta. A nossa carne, ela só quer nos levar ao erro, ela só quer nos levar à vergonha. Então nós temos uma natureza humana, né? E obedecer nem sempre é fácil. Por vezes exige coragem,
outras vezes exige renúncia, outras vezes você exige que você perdoe alguém, e muitas das vezes você perdoar algo que nem você é culpado, mas exige isso, né? Mas lembre-se que cada passo dado em direção de Deus nunca é em vão. Portanto, obedeça, confie, porque Deus está construindo algo grandioso através da sua fidelidade. Grave sempre isso. Deus está construindo algo grandioso através da sua fidelidade. Ser fiel a Deus não é motivo de chacota, tem que ser motivo de orgulho para você. Ser obediente a Deus tem que ser motivo de orgulho para você, porque você vai deixar um legado para as próximas gerações. As pessoas vão, quando vão olhar para teu filho, vão olhar para teu neto e vão dizer: olha, o avô, o pai, foi um homem de fé, foi um homem obediente à palavra do Senhor. Então grave isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Porque fé e obediência é o caminho que te leva à prosperidade. Amém? Que essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Estamos aí com uma chuvinha já caindo aqui em Mangaratiba. Não como foi sexta-feira, que sexta-feira foi muita chuva. Graças a Deus não fomos afetados, mas está chovendo já um pouquinho mais. Obrigado, Pai querido, por essa breve palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós. Queremos, Pai, nesse momento, estar intercedendo pela família da pastora Eni, que o Senhor possa estar guardando a todos os familiares, amigos. Ela já se encontra ao teu lado, repousando nos teus braços. Que o Senhor possa agora estar confortando o coração dos que aqui ficaram. Também quero te pedir pela vida da Joyce, Pai, que o Senhor possa estar tomando ela nas suas mãos, o bebezinho dela, e que em breve tempo, Pai querido, nós possamos estar nos alegrando, Pai, com o regresso dela para casa e também do seu bebê. Te louvo e te agradeço, Pai. Aproveito nesse momento para declarar cura, Pai. Se alguma enfermidade estiver chegando à tua casa, se alguma enfermidade estiver chegando à tua vida, eu declaro nesse momento cura. Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras nós somos sarados. Receba a tua cura nessa noite, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todos sempre. Quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.